a cidade como um organismo vivo. E como todo organismo vivo, ela precisa se locomover. Vai para frente, vai para todos os lados. E aí nós caímos no transporte público. Melhorou muito nos últimos anos, mas eu acho que o Paulo tem umas ideias interessantes que vale a pena ser escutada, né, Paulo? Quais são? Na verdade, eu estou apropriando a ideia de um amigo meu, é um engenheiro mecânico, que chama Nelson Timpone. Ele, em uma audiência pública que eu estava acompanhando, nós discutimos vários tipos de modais para a cidade. E havia uma defesa do monotrilho, que eu achava muito interessante, mas depois das colocadas questões técnicas, descobrimos da dificuldade para inclinações superiores a 8%, e foram questões técnicas. E o Nelson apresentou um metrô com malha viária aérea. E o que seria esse metrô malha viária aérea? O metrô de malha viária aérea é o que as pessoas entendem como um teleférico. Ele vai, são cabines, né, que para transporte público de massa, conduzido por cabos de aço mesmo, em toda extensão. Aí as pessoas pensam, mas será que isso dá para substituir um metrô? Claro que o metrô é o melhor dos mundos, só que o custo para fazer 1 quilômetro de metrô é quase 4 bilhões de reais. E com esses 4 bilhões de reais, a gente faz 10 quilômetros de metrô sob malha viária aérea. Aproximadamente esses são os dados. E ele não requer grandes plataformas de embarque, porque ele movimenta constantemente. Então, eu não preciso daquelas grandes estações para grande movimentação de pessoas, porque as pessoas vão entrar e sair ao longo desse trajeto em pequenas estações. Agora, o impacto também não é grande, porque a instalação dele é simples, é uma base com uma altimetria em torno de 5 a 8 metros, onde não há interrupção de trânsito, não tem como parar, ele movimenta em velocidade constante, então você desloca sem nenhuma interferência. Isso é uma coisa positiva. Você reduz também poluição por gases. Outra questão, você usa esse equipamento para fazer como coisa turística, para você apreciar a cidade, fazer contemplação da cidade. Quando você está dentro do ônibus apertado e freando e sacudindo, você está sendo transportado numa velocidade constante, no alto, observando a cidade, além de ser um equipamento de modal, é um equipamento também interessante para a questão turística. E Belo Horizonte, por não ter indústrias, ela tem uma limitação de atividade econômica. E a nossa vocação vai muito além de bares. Nós temos vocação para desenvolvimento de tecnologia, de turismo agora com o patrimônio mundial da humanidade. Então, é um modal que vale a pena ser visto. E temos experiências exitosas na Alemanha, temos nos Estados Unidos, temos em Medellín e temos também em Caracas. Eu ia falar justamente de Medellín, né, que é o mais próximo aqui da gente, que até inspirou um pouco aquele projeto no Rio de Janeiro, Sim, que fizeram também um sim. transporte de massa através de trilho não, de cabo, né, Cabos, de sim. cabo e aéreo. Agora, a topografia da cidade poderia até ajudar dentro desse projeto. É por isso que a ideia, quando o Nelson me apresentou essa ideia, eu achei perfeita, porque ele encaixa como, como um modal de transporte e como também de turismo. Você precisa ir para Mangabeiras num veículo desse, sem problema de trânsito. Hoje as pessoas, tendo ofertado um equipamento de transporte aceitável, as pessoas trocam o carro tranquilamente. Eu mesmo já sou um que uso muito pouco o Uhum. carro. E gostaria sim de ter um transporte.
O metrô é o melhor dos mundos, mas se você fazer 10 quilômetros de metrô, nós vamos esperar pelo menos mais 20 anos, se tiver dinheiro, né? Aí nós temos que ser realistas, né? Não É. adianta. O metrô é um negócio que eu escuto desde quando eu tinha 12 anos, 10 anos de idade. Eu estou falando isso desde 1970 que se fala. No metrô implantou aquela primeira linha que ia até o Coração Eucarístico, depois foi expandindo. É um metrô de superfície. Mas é difícil. Belo Horizonte não tem jeito. A gente está cheio, lotado de rios subterrâneos aqui, córregos subterrâneos. Então é um negócio muito complexo, é utópico. E Não, essa é uma boa é um custo alternativa. extremamente caro, longo processo de instalação e difícil de atrair investimento a não ser público, né? E, E nós não vivemos dos melhores momentos econômicos. Então e você você pode trazer parceiros para fazer esse investimento. e você acredita que pode surgir isso de um gabinete de vereador já apresentando a ideia, não só a ideia, mas também, às vezes, até um esboço de Formato. projeto, de formato, etc., como contribuição ao executivo, porque a iniciativa é do executivo. Mas você acha Não, que é viável isso? eu acho que é uma obrigação, que o vereador ele legisla, ele fiscaliza, mas ele representa o cidadão. Então, quando esse vereador estiver fazendo a proposta, né, espero que seja eu abraçar, mas se no outro puder fazer, vamos abraçar. Inclusive, eu já tenho até conversado sobre essas questões, para que o papel do vereador é atrair também investimentos para a cidade. Porque o gabinete em si, ele é só um ponto de criação. Dali você tem que expandir. Eu acredito que é possível, sim. Tudo requer de uma palavra mágica que você citou, chama, nem a palavra, uma frase mágica, que chama vontade política. A sociedade deseja e nós temos que fazer que os nossos representantes espelhem a nossa vontade. Fica aí a dica. E você tem que cobrar.